E eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Até aqui os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus, obrigado. Santo, Como a santo, missionária falou já no início do culto, Amém, glória a Deus. é uma alegria para cada um de nós Amém. poder estar aqui hoje. Porque talvez se não fosse esse pedido que Jesus fez aqui nessa passagem, nós não estaríamos aqui. Mas ele orou no tempo que ele estava aqui na terra, para que cada um de nós estivesse aqui hoje. Como diz a palavra aqui, não é somente para eles, mas também para aqueles que aderiram. Nesse momento ele está falando de nós, Aleluia, Senhor. do momento futuro, que hoje é o presente na nossa vida. aleluia. Mas antes disso, Jesus mesmo orou por si mesmo, também orou por seus discípulos. E nós sabemos que o cristão sem oração, o cristão que não vive Glória a Deus, obrigado. uma vida de oração, é difícil de ser cristão. Porque Aleluia. todo cristão, pode ter certeza, vai passar por luta. Glória a Mas Deus. que Aleluia, nós Jesus. possamos não ser aquele cristão que só busca Deus quando ele está na dificuldade, quando ele está É na verdade, prova. Que Jesus. nós possamos enxergar todos os momentos da vida, que nos momentos bons nós possamos saber agradecer a Deus, nos momentos da alegria, que nós Ei, possamos Deus, aleluia. pedir a Deus que Ele faça parte de cada momento da nossa vida. Santo, santo, santo. No melhor Senhor momento da Jesus. nossa vida, quando nós acordamos de manhã, onde Ele nos proporciona mais um dia de vida para nós viver o que Ele tem preparado para cada um de nós, que nós possamos celebrar e agradecer Ele no primeiro momento do nosso dia. Que assim seja também ao chegar da tarde, que quando nós chegar em casa, que nós possamos ser recebidos pela nossa família, que nós possamos celebrar e agradecer a Deus pelo dia de Aleluia. trabalho, pelos livramentos que talvez Deus tenha nos dado no dia É que nós verdade, tenha Jesus. percebido, Aleluia. que ao amanhecer outro dia, tudo se inicia de novo, que nós possamos celebrar de Deus no início e no fim do nosso dia, porque tem muitas pessoas que às vezes não se lembram de Deus quando vão se deitar e talvez não se levantam também. Ei, Tem muitas Deus. pessoas que não agradecem a Deus pelo dia que está começando, mas também talvez não venha a noite chegar. Então que nós possamos ter essa intimidade com Deus, de celebrar Ele todos os dias da nossa vida, todos os momentos, e até mesmo no trabalho quando nós estivermos. Que cada momento que nós tivermos vago no nosso trabalho, que nós possamos estar conversando com Deus. Porque quando nós precisamos de algo, eu do meu filho, o meu filho de mim, ele pode estar longe de mim, ele pode estar distante, no outro quarto, fora de casa. Se eu gritar e chamar pelo nome dele, ele vai me ouvir. Ei, Deus, E assim vai ser aleluia. ele que ele me chamar. Que nós possamos ter essa intimidade com Deus. E quando nós pedir algo, Pai, em tuas mãos eu entrego isso, que Ele possa conhecer o nosso falar, o nosso agir. Que assim vai ser, quando meu filho falar comigo, quando eu tenho intimidade com ele, quando nós temos uma família, eu conheço a voz dele, eu não preciso vê-lo para mim saber que ele está falando comigo. Eita, Jesus, Mas eu posso aleluia. ouvi-lo. Que assim seja Deus na nossa vida, quando nós falar com Ele, que Ele possa estar de ouvidos abertos, mãos estendidas, para escutar cada uma das nossas orações, cada Obrigada, um dos nossos Jesus pedidos. maravilhoso. Isso é ter intimidade com Deus. Porque antigamente as pessoas tinham que ir até o sacerdote e, através de um sacrifício, tentar se redimir dos seus pecados. Mas um dia veio um certo homem a este mundo e hoje ele é um mediador entre mim e você. Glória a Deus, Então aleluia. hoje nós não precisamos mais do padre, nós precisamos mais do sacerdote, mas nós temos alguém que tem contato direto com Deus e através dele nós Espírito podemos, Santo, tu és como o missionário maravilhoso, Senhor. Denilson bem frisou, nós podemos pedir no nome dele e como ele fala na sua palavra, tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, crendo eu receberei. Aleluia. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente pede e não recebe e não entendemos porquê. Assim foi comigo, porque quando eu adentrei esse evangelho, quando eu deixei de servir ao mundo e virei cristão, Glória a Deus, eu ouvia falar aleluia. do Deus que curava, do Deus que salvava, do Ei, Deus que Deus. libertava. Então veio a Covid e pegou praticamente toda a minha família. Uns sofreram mais, outros menos.
Meu pai adoeceu no hospital. Amém. Glória a Deus. Eu creio e posso dizer para os irmãos que foi o momento que eu fiz as orações mais sinceras, as orações que eu mais pedia para Deus que curasse ele. Amém. E Deus não curou. Aquilo foi triste para mim. Eu estava engatinhando na fé, de ser cristão, mas aquilo não me derrubou. Glória a Deus, eu estou de pé. Glória Mas a eu Deus, quis entender aleluia. por que, Senhor, que a gente às vezes pede e não alcança. Então, lendo mais a Bíblia, tem uma passagem que Jesus, na angústia da morte, ele está lá orando para Deus e ele pede: Senhor, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse pecado, mas contudo seja feita a tua vontade. Aleluia, Tem Jesus. coisas que não é o que nós vamos pedir, que Deus vai realizar, é a vontade do Pai que vai prevalecer. E tudo isso nós temos que aprender na graça. Às vezes nós estamos fazendo uma oração em uma pessoa doente, é duro a gente se despedir de um ente querido, mas às vezes tem alguém no hospital acamado, e as pessoas orando pedindo a cura, pessoas orando pedindo a cura, e às vezes a oração está sendo o contrário do que Deus quer. É verdade, Nós devemos Jesus, entender que às Glória a vezes Deus. Deus quer levar aquela pessoa, quer dar o descanso para ela. Então, não é porque Deus levou um ente querido teu, um pai, um filho, um irmão, que ele não ouviu tuas orações. Não é porque alguém sofreu um acidente que ele não ouviu tuas orações. É a vontade do Pai que vai prevalecer e não a nossa. Aleluia, Porque foi Jesus. assim com Jesus. Jesus, no momento da angústia, no momento que ele mesmo sendo Deus, se encontrou fraco naquele momento, onde ele pediu que os discípulos orassem com ele. Nós, os discípulos, como eu e você somos pecadores, dormiram. E num certo momento ele pediu ao Pai, se fosse possível, afastasse dele aquela angústia, Glória a Deus. o Aleluia. cálice da morte. Mas ainda ele, mesmo sendo Deus, ele falou: que seja feita a tua vontade. Aleluia. Não a minha. É isso que nós temos que entender, que nas nossas orações nós temos que pedir para Deus tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos, algo que nós sonhamos. Nós temos que deixar na mão de Deus e dizer: ó Pai querido, Pai amado, seja a tua vontade e não a minha. Aleluia, Jesus. E pode ter certeza que o que for para ser na tua vida vai ser. Não sei em que momento, talvez a gente pede para ontem, mas Deus quer lá para frente, no futuro. Amém. Glória a Deus. Porque, como diz a palavra do Senhor, é um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. E vai chegar o tempo certo para cada coisa. No momento que a missionária Helena falou sobre seus filhos, pode ter certeza, eu não sei em qual momento, mas como a missionária crê, ora, pede, não somente ela, vão estar intercedendo pelos seus filhos. No momento que for a hora que Deus quer, eles vão vir para a igreja. Santo seu nome, Porque como ela Jesus, eu falou, creio, existe Jesus. um determinado momento que se você for chamado por Deus, você vai ter que vir pelo amor ou pela dor. É Mas verdade, que seja pelo Jesus. amor, não pela dor vai ser difícil, mas você terá que vir. Quando nós buscar Deus, na verdade, nós buscamos de coração. Porque oração nada mais é que Santo, a seu simples nome, junção de Jesus. duas coisas: orar, mas não orar somente com a boca, com o coração. É verdade, Jesus. Isso que é a Aleluia. oração verdadeira. Porque vai existir momentos que você vai estar orando e as palavras vão sumir da tua boca, a tua garganta vai fechar, mas uma simples lágrima, às vezes, derramando no teu rosto, caindo no teu olhar, é a oração mais sincera que Deus quer ouvir de cristão. Às vezes nós Glória a Deus. não nos perguntamos, às vezes nós agimos no impulso. Quantas pessoas que às vezes, por causa de uma briga ou que, saem louco de casa, coisas que muitas vezes eu vi. Quantos caminhoneiros que às vezes chegam em casa, discutem com a esposa, com a família, e pegam a estrada, o caminhão sem rumo, e vem um acidente, vem a dona morte e ceifa a vida. Se ele tivesse parado, tido uma conversa com Deus, feito uma oração, quantas tragédias, quantas coisas seriam evitadas, quantos casamentos que são desfeitos no auge de Aleluia, uma Jesus. discussão, Verdade, meu Deus. quantas famílias que são destruídas no auge de uma discussão, de uma bebedeira. Mas se elas parassem para refletir, ter uma conversa com Deus, falar com Deus, fazer uma oração, quantas tragédias seriam evitadas, quantas mortes, quantos acidentes. Você já parou para pensar na tua própria vida? Santo seu nome, Quantas coisas que Jesus. você tem no Aleluia. impulso, que se você tivesse pedido uma direção a Deus, teria sido diferente? É verdade, Jesus. É Aleluia. nesse momento que nós temos que se lembrar de Deus.
nas horas boas, mas também nas horas ruins. E que quando nós invocar o nome do Todo-Poderoso, que Ele possa dizer: esse é meu filho, eu conheço a tua voz. Aleluia. Fala o que você está precisando que eu te escute. Isso que é ser um verdadeiro filho de Deus, ter intimidade com Deus. No momento que nós tiver essa intimidade, vai ser como foi com Daniel. Ele mesmo sabendo do edital que os governadores, os prefeitos tinham conseguido que o rei Dário assinasse, ele não deixou de orar. Ele sabia que ele ia ser preso, talvez condenado, talvez ele nem imaginava que ia ser jogado na cova dos leões, mas ele sabia que a oração dele tinha poder. Aleluia. Para quem ele estava orando, era capaz de libertar ele, de salvar ele. E quando nós tiver essa mesma consciência que tinha Daniel, que mesmo sabendo que até a morte ele poderia enfrentar, de orar, nosso Deus, não importando a dificuldade, não importando as lutas, não importando a canseira, que vai existir momentos, dias na tua vida que você vai chegar tão cansado, que às vezes você só vai querer se jogar na cama e descansar, apenas tomar um banho, jantar, dar um beijo na esposa, boa noite e descansar. Mas se lembre que se você chegou com vida, foi porque Deus te conduziu durante o dia, foi porque Deus te trouxe de volta. Aleluia. Então agradeça a Ele. Se você está cansado para orar 10, 15 minutos, apenas agradeça. Deus se alegra muito se você se lembrar dele no começo É verdade, e no fim Jesus. do teu dia. Aleluia. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Glória a Deus. Porque como Ele fez a Aleluia. oração ali, para que por nós que um dia seria resgatado lá do mundo, que nós possamos celebrar de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós lá naquela cruz. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a oração do justo tem muito valor para Deus, mas há uma contradição aí, porque a Bíblia também diz que não há na face da terra nenhum justo, por isso que Jesus veio ao mundo. Mas eu digo que a oração do cristão verdadeiro para Deus tem muito valor. Por isso, quando você for orar a Deus, lembre-se que Jesus se sacrificou naquela cruz por mim e por você. Aleluia, Se você Jesus. está aqui hoje, agradeça a Ele por todos os momentos da tua vida, seja nos bons ou ruins. Santo, santo, Se santo. você ainda tem fôlego de vida, louve a Deus por isso. Ei, Deus, aleluia. Nunca se esqueça que nas horas boas e nas ruins, Ele vai estar sempre contigo. E quando você se sentir sozinho, lembre-se que Jesus partiu, mas um dia Ele prometeu voltar, e até que Ele venha, nós temos o Consolador que está conosco. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo se faz presente nesse lugar. Santo, 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 seu nome, Na Senhor. vida de cada cristão que crê e confia no Senhor. Espírito Santo. A oração nós podemos ver que ela tem poder. A oração e a fé caminham juntos. A fé foi o que vocês estudaram e aprenderam no culto passado. Aleluia. Glória a Deus. Mas a oração, junto com a fé, tem um poder imenso. Porque a palavra do Senhor diz que se tiveres fé, não somente farias o que Jesus fez, mas muito mais. E imagine se você orar e tiver fé. É verdade, O que Jesus. vai Aleluia. acontecer? Tudo Santo, pode santo, acontecer para santo, aqueles que santo, creem Senhor. no Senhor Jesus, para Aleluia. aqueles que oram e buscam. E a palavra do Senhor ainda vem dizendo mais: se me buscares de madrugada, me encontrará. E quando fores orar, não faça como os hipócritas, diz o Senhor, que se oram em pé, em frente às sinagogas, nos lugares onde tem bastante gente para se mostrarem. Mas quando você quiser fazer uma oração verdadeira a Deus, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e conversa com Ele em particular. Ele não quer ver você, talvez, no meio do povo orando. Talvez Ele quer ter um particular com você. E o melhor momento que você tem para falar com Deus é quando você está no teu trabalho, lá, às vezes trabalhando sozinho. Às vezes eu me entrego para Deus quando eu estou lá limpando o pé de erva. Eita, limpando o pé de Jesus, vinho, nesse aleluia. momento que Deus toca no nosso coração. É pra gente verdade, falar Jesus, com cada um de aleluia. nós. E no momento que às vezes você está só modo de expressão, porque sempre Jesus vai estar mandando os seus anjos. Ei, nos guiar, Deus, nos guardar. aleluia. Mas é no momento que está só da família, quando ele está só no trabalho, às vezes não tem um amigo, mas Jesus está ali com os seus anjos, nos guardando, livrando. É nesse momento que eu sinto mais a presença de Deus. Ei, Deus, Lá aleluia. nós ungimos aquele monte com o missionário Cláudio. Quem já foi no monte já sentiu a presença, já viu
o poder da oração que tem no mundo. É verdade, Quantos que Jesus. foram lá e viram as maravilhas de Deus, receberam bênção, milagre. Impossível é não se alegrar com aquilo e ver que a presença de Deus é real na vida daqueles que creem ou buscam verdadeiramente. Quem aí já foi no monte e viu o monte ficar estrelado no chão? Coisa mais linda que tem de ver a presença de Deus se manifestando na vida de todos os cristãos. Aleluia, Jesus. Mas eu digo que isso é pouco ainda. Porque se nós verdadeiramente tivermos fé, buscar e orar, não só faremos o que Jesus fez, mas faríamos muito mais coisas. Ei, Deus, Então esse é o aleluia, momento que nós verdade. temos para orar, não somente por nós, não somente por nossa família. A Bíblia diz que é para nós orar uns pelos outros. Também são os nossos inimigos. Se você não quer desejar o bem para o teu inimigo, pelo menos olhe para que ele se desvie do teu caminho, que ele se afaste da tua vida, que já é uma grande coisa. Olhe para que ele busque coisas melhores, não venha atrapalhar a tua vida. Olhe para que o inimigo caia por terra. O inimigo, eu quero dizer, é Satanás. Porque tem muitas pessoas que Satanás tem usado. Às vezes não é o querer delas, é a vontade de Satanás fazer elas Aleluia, fazer o que fazem. Jesus. E Satanás sabe que quando nós venhamos a um ponto de culto como esse aqui, ele vai tentar nos interromper de chegar aqui, ele vai tentar com que nós tenhamos uma semana perturbada pela frente, talvez porque nós viemos adorar o único que é suficiente Salvador da nossa vida. Então, que nós possamos estar orando para que Deus venha desviando os nossos caminhos, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família das mãos de Satanás. Que ele venha caindo por terra nesse momento. E tudo que ele tem preparado contra a minha vida e contra a tua, que venha se desfeita nesse momento. Aleluia, Que Deus Jesus. venha tomando a liberdade da tua vida. Que Deus venha tomando conta a partir desse momento da tua vida. Que quando você tiver momento de conversar com Ele, que Ele seja pai e filho. Que Ele possa estar ouvindo a tua voz. Aleluia. Embora nós não possamos vê-lo, mas nós sabemos que Ele está nos guardando e nos livrando de todo mal, todos os dias da nossa vida. Tem outra passagem que quando alguém estava na angústia, ele clamou a Deus. Para não dizer que ele estava no inferno, ele estava na barriga de uma baleia. Esse foi Jonas, que após ele não querer obedecer a palavra do Senhor, ele se desviou. E o que foi que ele recebeu? Então nós não podemos se desviar do caminho que Deus tem desviado. Aleluia, Jesus. Nós temos que buscar a Deus. Às vezes nós vamos um pouco contra Deus, o que Deus quer, mas Deus vem e nos exorta, nos chicoteia, e nós temos que voltar para aquilo que Ele está pedindo. Não vamos se desviar do caminho, porque talvez nós não vamos ter a mesma sorte que Jonas teve, porque ele ainda fala na sua oração: clamei no momento da minha angústia, o Senhor me ouviu. Mas Jonas era uma escolhida de Deus para pregar a palavra. E se nós, porventura, Deus não quiser que nós sejamos mais um escolhido dele, e se nós vier se desviar do caminho do Senhor e não tiver mais volta para nós, e se Deus, por acaso, não ouvir a nossa oração, porque, como diz a palavra do Senhor, não é a nossa vontade que vai prevalecer a vida, nós devemos saber que as nossas orações estão sendo escutadas, mas a vontade que vai prevalecer é do nosso Pai. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Santo, Então nós santo, temos que santo saber é seu nome, que nós Jesus. vamos pedir, mas quem vai dar é Deus, se for da vontade do Senhor. Aleluia. Também na Bíblia, se a gente for comentar de todas as passagens que tem, a gente fica à noite aqui e não termina. Mas há uma mulher em meio aos prantos, ao choro, ela viu um filho ser concebido em seu ventre. Essa mulher é Ana. Ela Aleluia. chorou amargurosamente, pedindo um Deus filho. maravilhoso. E esse filho é um filho da promessa que ela teve, a qual foi o profeta Samuel, que veio a este mundo. Então, se você tem algum pedido, a oração mais sincera que você pode fazer para Deus é aquela que não sai pela tua boca, mas sai pelos teus olhos. É aquela que você não tem fôlego mais para falar, mas os teus olhos estão dizendo. Aleluia. Então, no momento que você tiver essa intimidade com Deus, é o que vai bastar para a tua vida. Quando você clamar ao Senhor, Ele conheceu a Espírito sua Santo, voz, tu és é o que vai lindo, bastar. Senhor. Amém. O resto é resto.
mas Deus é o principal na tua vida. Se você tiver uma intimidade com Deus, se você tiver um encontro real com Deus, e Deus tomar parte da tua vida dali em diante, tomar conta da tua vida, pode vir o que vier, você vai estar na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Pode vir luta, pode vir prova, e pode ter certeza que vai vir. Se você estiver no caminho realmente do Senhor, aí que as lutas, as provas virão. Mas se você for realmente filho de Deus, forjado no fogo da provação, você ganhará tua coroa, teu galardão. Eu não sei como Aleluia, a tua Jesus. vida vai ser, mas Deus tem muito para honrar aqueles que seguem o caminho do Senhor. Glória e a não Deus. se desviem. Porque aqueles que têm se desviado, muitos têm encontrado o atalho que traz de volta, mas muitos têm encontrado o caminho que leva ao inferno. Então não vamos se desviar do caminho do Senhor, que todas as nossas orações sejam ouvidas.